Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Mais uma derrota do Sport. Eu acho que se a gente pegar aí os últimos 4 jogos do Sport, né? Os últimos, vamos pegar aqui o Ituano, Avaí, Atlético Mineiro, Fortaleza agora e o Goiás. Os últimos 5 jogos, o Sport venceu uma partida e perdeu 4 consecutivas. Ou seja, já está basicamente a 5 jogos sem conseguir vencer, sem conseguir convencer também. Mas é preocupante. Por que que é preocupante? Porque vai mostrando uma oscilação do time no momento que a gente enxergava um crescimento, né? Porque se a gente for analisar os últimos jogos, antes dessas 5 partidas, o Sport vinha num crescimento na Copa do Nordeste, no final do Campeonato Pernambucano, na própria Copa do Brasil. Mas a verdade é que nos principais jogos agora, né, os jogos que e a gente pode colocar que se a gente visse antes, não eram jogos que a gente olhava e falava que seriam jogos complicados para o Sport, né? Se imaginava que o Sport venceria o Ituano, venceria o Avaí, perderia para o Atlético Mineiro, venceria o Fortaleza e pelo menos conseguiria um empate contra o Goiás, se a gente pegasse a tabela antes, né, de jogos. Mas o que está acontecendo é basicamente o inverso, né? O Sport tem uma queda de produção gigantesca e a minha grande preocupação, eu vou entrar no jogo, mas é a falta de criatividade do time do Sport quando tem a bola. Continua sendo um time que tem muito a posse de bola, mas quando tem essa bola, não consegue ser criativo. E talvez os adversários entenderam um pouco como o Sport joga, tá? Porque o Sport era um time muito letal no contra-ataque, mas tendo a posse de bola já tinha essa dificuldade de criar gols. Foi o que aconteceu nesse jogo. O Sport mais uma vez leva um gol muito cedo, leva um gol muito cedo. Um gol mais uma vez ali numa falha de marcação, que também é outro ponto do Sport que piorou bastante. O Fabrício Domingues caiu demais de produção. O Felipe não jogou nessa partida. O Fábio Matheus foi um jogador que foi muito nulo para mim nessa partida. Né? Correu, se esforçou, mas não cooperou da forma que a gente sabe que ele pode cooperar. E depois que o Sport leva o gol no primeiro tempo, o Sport tem mais a posse de bola. Só que os dois volantes do Goiás jogando muito bem, né? O Sport não conseguia jogar com o meio campo. Tite Ortiz, mais uma partida ruim, né? O que preocupa também, porque o Sport só tem o Lucas Lima realmente nessa criação. E quando ele fica sobrecarregado sozinho, fica difícil do cara jogar sozinho, né? O ataque já não tá inspirado. E aí você tem um jogador da qualidade dele jogando sozinho, então fica muito mais difícil, né? Essa que é a verdade. Que para mim o Lucas Lima não fez uma partida ruim, tá? Mas ele fez uma partida solitária, jogando sozinho sem ter alguém para ajudá-lo, né? Até tentou jogar como ele começou jogando como ponta, não rendeu. Aí depois ele joga como meio campo e aí não jogava sozinho. Depois ele inverte, cai para a esquerda. Mas a verdade é que ele jogou sozinho e não conseguiu produzir. O primeiro tempo foi dessa forma, tá? O Sport tinha muita posse de bola. Depois dos 30 minutos, os volantes deram um pouquinho mais de espaço, principalmente o Marcão deu um pouquinho mais de espaço. Eu vou falar do Marcão mais para frente, tá? E depois disso, né, o Sport continuava tendo a posse de bola sem criatividade, sabe? O Romarinho, quando tinha posse de bola, não tinha com quem jogar, né? Não tinha criatividade. Né? O Sport não teve o Barleta, que se machucou ontem, não jogou. O DM vetou para a partida. Depois o Sport tenta jogar pela direita com o Lucas Lima, como eu falei, jogando sozinho, né? Sem criatividade. O Tite Ortiz muito apagado. E esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, ele faz uma substituição que era esperada. Ele tinha que colocar alguém no lugar do Tite Ortiz, que estava muito mal, e colocar o Lucas Lima para o meio-campo. Ele colocou o Vinícius Farias, né? Mas esse também entrou pouco inspirado, sem conseguir render, sem conseguir criar uma jogada. Tinha posse de bola, buscava com quem jogar, não tinha muita efetividade, sabe? E não criava jogadas. Então o Sport trocou 6 por meia dúzia, porque o Vini Farias entrou também muito mal, tá? Essa aqui é a verdade. Não conseguiu render. O que me preocupa também, tá? Os últimos jogos que o Sport vinha vencendo, vinha jogando bem, ele tinha um banco de reservas que entrava e mudava partidas. Com o Zé Roberto, com o Barleta, né? Isso não vem acontecendo nas últimas partidas, tá? O meio campo não, né? O banco de reservas do Sport vem entrando e não vem ajudando, tá? Não vem ajudando. Pelo contrário, vem atrapalhando em muitas e várias situações. E o Sport, mesmo assim, continua tendo mais posse de bola. Mas parece repetido o que eu vou falar. Mas continuava um time sem criatividade,
sabe? O Lucas Lima soltava bola pro Romarinho, que tentava uma jogada individual, errava. Quando não errava, não conseguia criar. Quando não conseguia criar, errava. A saída de bola do Sport muito ruim, sabe? O Sport não conseguia criar, sabe? Tinha a posse de bola. O Goiás meio que deu uma relaxada. E quando o técnico do Goiás vai mudar, né, para tentar criar um pouco mais de ofensividade, sai o segundo gol do Goiás, né? Uma jogada com o Marcão, ele finaliza, uma batida de falta, ele não está impedido, a bola sobra para ele finaliza, o Pedro Lima ainda tira a bola, mas a bola já tinha entrado, né? E aí dando o segundo gol ao Goiás. E realmente, cara, era um time que não tinha criatividade. Sempre que o Goiás chegava com um certo perigo, sabe? Oferecendo uma certa pressão para o time do Sport. Né? E não tem muito o que falar. Depois disso, o Sport mexe, tenta mexer novamente, faz as modificações. Entrou o Fabinho, que aí o Fabrício Domingues cansou, caiu muito em produção, mas 6 por meia dúzia. E o Sport começou a fazer coisas que fazia ano passado, que era tocar a bola na defesa, sem conseguir entender o que poderia ser feito, sem criatividade para sair jogando. O Lucas Lima jogando sozinho. Teve momentos que eu vi o Lucas Lima jogando de volante no time, buscando o jogo realmente porque a bola não chegava. Daí ele, ora tava de volante, ora tava de ponta esquerda, ora tava de ponta direita, jogando sozinho, essa que é a verdade. O único jogador mais lúcido também na partida, lúcido, mas também aquele jogador que também não contribui, mas também não atrapalha, que era o próprio Dalbert, né? Um jogador que muito mais seguro do que o Filipinho, na minha visão, agora não tem a ofensividade que o Filipinho tem nas partidas, tá? Então, sabe, não comprometia, mas também não ajudava tanto. Essa é que é a verdade. Mas eu gostei do futebol dele. Acho que é até mais produtivo do que o Felipinho, que erra muito na defesa. E o Sport perde a partida, mais uma partida. Tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, mas mesmo assim é complicado. Dava para buscar pelo menos o empate? Dava para buscar pelo menos o empate. A impressão que eu tenho é que os adversários entenderam como o Sport joga. O Sport sempre tem a posse de bola, né? Mas não consegue criar. E os gols que ele fazia nas últimas partidas eram muito na base do contra-ataque. Recebe a bola, o time ataca com todo mundo, né? Ele tem um contra-ataque, acabava sendo letal. Não está conseguindo fazer esses contra-ataques porque eu acho que os times entenderam. Sempre que sai um ataque, eles seguram um volante e o zagueiro geralmente fica. Então, quando o Sport tenta um contra-ataque, automaticamente ele recebe um combate no meio campo, não consegue criar. Essa é a visão que eu tenho. Acho que os adversários entenderam muito. E o Mariano Sosso, que tem uma estratégia, na minha visão, interessante, mas que ele não consegue se reinventar dentro das partidas. Quando tinha jogos dessa forma, conseguia mudar com o seu banco, agora não está conseguindo. Então o Mariano Souza vai precisar modificar, vai precisar entender o que é que ele pode fazer de diferente. Tem agora um certo tempo, né? O Sport só joga dia 10 agora contra o Paysandu, então vai ter um certo tempo ali, né? Se a CBF não adiantar o jogo atrasado que o Sport tem, mas vai ter um certo tempo para organizar esse time. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Acho que não é motivo para desespero total, mas a gente pode ligar sim o farol amarelo muito grande na cara do torcedor, da diretoria, dos jogadores. Eu acho que é um momento de tensão realmente. Amanhã eu vou trazer um pós-jogo mais frio, ouvindo o que o professor falou, coletiva, enfim. Mas eu quero saber de você, comenta aqui o que é que você achou desse mês horrível do esporte, né? O mês de maio do esporte acabou sendo um mês horripilante. Mas comenta aqui o que é que você achou do jogo e amanhã eu tô voltando com o pós-jogo frio pra gente conversar, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.